de ciências, né, falando sobre combustão, né? Então, para explicar melhor para vocês o que é a combustão, certo? Eu vou mostrar aqui, vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo a vela que está na minha mão? Então, veja só. Quando eu acendi aqui essa vela, certo? Vocês viram que o que está sendo queimado aqui é o quê? O pavio, né? E a cera da vela, certo? Então, veja só, para que ocorra essa queima dessa vela, né? Para que ocorra a combustão dela, é necessário, certo? Que tenha o quê? O comburente, né? Além do combustível, tem que ter o comburente e o calor. Então, no caso, a vela está queimando. Quem é que está alimentando a queima dessa vela? Não é o fogo, certo? Então, isso aqui é chamado de combustão, certo? A queima dessa vela é chamada de combustão. Aí, se eu perguntasse assim a vocês, na opinião de vocês, depois que vocês viram essa velinha queimando, o que é que vocês entenderam aí pela combustão? O que é combustão? Alguém sabe dizer o que é combustão? Não está passando, né? A definição exata da combustão. Então, a combustão é uma reação química que promove a liberação do calor para o ambiente e tem como fogo o resultado. Então, para que haja combustão, né, como eu já falei, é necessário que haja, né, o combustível e o comburente. E, além de tudo, o calor. Então, nós dizemos que um corpo, ao ser queimado, se encontra em um estado de combustão. Então, para que a combustão aconteça, são necessários os 3 elementos que eu falei. O combustível, o comburente e o calor, certo? Mas como é que eu sei quem é cada um deles? Qual é a diferença do combustível, do comburente e do calor? E qual o papel de cada um deles nessa combustão? Uma reação química que promove a liberação do calor para o ambiente, é isso? E veja só, eu falei que são necessários, certo, 3 elementos para que ocorra a combustão. Quais são esses 3 elementos responsáveis para que ocorra a combustão? Quem lembra? Não, daqueles 3 elementos. Combustível, Que mais? comburente e calor. Muito bem, é necessário o combustível, o comburente e o calor, certo? Agora, o que é o combustível? Né? Lembra que eu falei que o combustível é a substância oxidável, né? Que ela é responsável por alimentar quem? A combustão. Alguém poderia me dar exemplos de combustíveis? Alguns tipos de combustíveis? Gasolina, óleo diesel, madeira. Muito bem, gasolina, óleo diesel, madeira. Mas alguém tem algum exemplo aí de combustível? Carvão. Carvão, muito bem. Então, são vários, né, os tipos de combustíveis. E o comburente? O que é o comburente? O comburente, ela é a substância, né, que é responsável por intensificar a combustão, né? E na maioria dos casos, quem é o comburente? Quem é o comburente? O oxigênio. Muito bem, o oxigênio. Ele é o comburente. Então, e por último nós temos quem? O calor, não é isso? Então, o calor, como é que pode ser obtido o calor? Quem lembra? Que o calor ele pode ser obtido pelo atrito de quem, por exemplo? O atrito do palito de fósforo quando a caixa. Muito bem, o atrito do palito de fósforo pela caixa, ele vai produzir a faísca
aumentar o fogo, né? Produzir um calor. Oi. É verdade que se você bater duas pedras assim bem rápido, dá para fazer fogo? Fica umas faíscas, né? Você pode pegar duas pedras e começar a bater uma na outra, né? Então, com esse atrito, né, vai sair faíscas de fogo, né? Segundo a história, né, os historiadores dizem que na época do Homem das Cavernas, né, eles descobriram o fogo, né, fazendo isso, né? O atrito de uma pedra com a outra, de galhos de madeira. Foi dessa forma que eles descobriram o fogo. Então, o que é o combustível? O combustível é a substância oxidável, né, que é responsável por alimentar a combustão, né? Por exemplo, nós podemos citar como exemplo de combustão o álcool, o carvão, a madeira, o gás de cozinha, né, o álcool diesel. Tudo isso são exemplos de combustíveis. O que é o comburente? O comburente é a substância que intensifica essa combustão. E na maioria dos casos, o comburente é o gás oxigênio. Então, em um local, certo, onde não existe o oxigênio, não tem como existir uma combustão. Por quê? Porque lá vai ter pouco comburente. Digamos que, por exemplo, usando essa mesma vela que eu estava aqui, ó, no início da aula, certo? Que eu mostrei para vocês que aqui está acontecendo a combustão, não é isso? Por que está existindo a combustão? Porque o ambiente aqui tem bastante oxigênio. Então, quando o ambiente tem bastante oxigênio, né, o calor será maior e a combustão acontecerá com mais facilidade. Ao contrário de um ambiente que tenha pouco oxigênio. Quanto menos oxigênio no ambiente, né, menos combustão acontecerá. Vocês estão vendo que a vela está bem acesa aqui. Por quê? Porque tem uma combustão, né? Está acontecendo essa combustão porque tem bastante oxigênio no ambiente. Mas se eu pegar, por exemplo, um copo e fechar aqui, ó, coloquei aqui. O que foi que aconteceu aqui com a vela? Tá vendo? Que quando eu coloco aqui, ó, vocês estão vendo que o fogo está diminuindo? Tá vendo? O fogo apagou. Por que a vela apagou? Porque aqui dentro do copo, né, esse ambientezinho aqui, onde a vela está lá dentro, o oxigênio foi o quê? Ele foi diminuindo. Então, quando o oxigênio vai diminuindo, o fogo, o combustível, também irá diminuir. Então, por isso que não existe a combustão onde não existe oxigênio. Né? Qual o papel do... O que é o calor, né, na combustão? Então, o calor é o que pode ser obtido, por exemplo, com o atrito do palito de fósforo, né, com a caixa. Então, por exemplo, se eu pego aqui essa caixa de fósforo, né, e fiz isso aqui, ó. Quando a gente passa, né, o palito aqui na caixa, teve atrito, então esse atrito aqui foi o que produziu a faísca, né, e o calor aumentou e aconteceu o quê? A combustão. Né? Então, a queima aqui do palito está acontecendo uma combustão. Então, como eu disse, né, que a combustão, ela só ocorre na presença do combustível, né, e do comburente. Então, quando eu falo combustão, é o que? A queima, é a transformação da matéria. Combustível, certo? É aquilo que produz a combustão. No caso aqui, quem foi dessa vela? Quem produziu a combustão aqui? Foi o combustível. Quem é o combustível? A vela. Quem é o comburente aqui? O oxigênio. Então, assim, certo? Ela só finaliza, certo? Uma combustão, ela só é finalizada ou ela só é interrompida quando falta
alguns desses reagentes, certo? Principalmente o comburente, né? Então, todos eles são essenciais numa combustão. Para que ocorra a combustão, tanto é necessário o combustível como o comburente, né? E o aumento da temperatura. Tem dois tipos de combustão, certo? Que é a combustão completa e a combustão incompleta. Certo? Então, o que é essa combustão completa? A combustão completa é aquela que possui uma quantidade de oxigênio suficiente para consumir o combustível, né? E a combustão completa, né, quando ela é totalmente completa, ela vai apresentar uma maior liberação de calor, certo? Então, quando acontece a combustão completa, a liberação do calor é bem maior, isso na completa. E na combustão incompleta, não existe uma quantidade suficiente de oxigênio para consumir o combustível totalmente, né? Então, quando há uma diminuição de oxigênio, né, não tem como acontecer uma combustão completa. Então, por quê? Porque a combustão incompleta, ela apresenta uma menor liberação de calor. Por que acontece essa menor liberação de calor? Porque o oxigênio daquele local diminuiu, certo? Os combustíveis, certo? Eles podem ser classificados também quanto a seu estado físico, né? Nós temos combustíveis que podemos encontrar no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso, né? Por exemplo, combustíveis no estado sólido. Nós podemos citar o quê? A palha, o papel, a madeira, né? A pólvora, né? Então tem uma infinidade de combustíveis no estado sólido. Da mesma forma, também existe combustíveis no estado líquido, certo? São exemplos de combustíveis no estado líquido: o petróleo, o querosene, o diesel, o álcool, né? A gasolina, tudo isso são combustíveis encontrados no estado líquido. E no estado gasoso, certo? Nós podemos encontrar o gás hidrogênio, né? E também o gás de cozinha. Esses dois aí são combustíveis do estado gasoso. Tia, Oi. Como é que eu faço? caiu pra mim a rede aqui. Caiu. Não escuta o que você tá falando. Tá gravando ainda? O fogo. Os compostos orgânicos. Para aí, Maria. Que os compostos orgânicos apresentam dois tipos de combustão. Quais são esses tipos de combustão? Quem lembra? A combustão completa e a incompleta. Muito bem, a combustão completa e a combustão incompleta. Então, a combustão completa, né? Como é que acontece essa combustão completa? Ela tem que ter o quê para que aconteça uma combustão completa? Alguém sabe? Então, para que a combustão completa ocorra, tem que possuir o quê? Uma quantidade de oxigênio suficiente para poder consumir todo o combustível, certo? Vai ser queimado, né? A combustão completa, ela libera o quê? Mais calor. Por exemplo, gente, se eu pegasse isso aqui, ó. E se eu tocar fogo na casa, veja só, eu tocando fogo aqui neste papel, certo? Vocês estão vendo que o fogo está aumentando, por quê? Que é o combustível. Vamos, gente, não me queime. Quem é o combustível aqui? O combustível aqui nesse papel, quem é? Não é o papel, gente. O combustível não é o papel. Quem é o comburente? O comburente será quem? O oxigênio. Por que aconteceu aqui a combustão completa? Porque o ambiente, né, possui
possui bastante oxigênio. Se fosse um local que não tivesse bastante oxigênio, não tinha como acontecer a combustão completa. Como o exemplo que eu dei aqui lá na vela, quando eu coloquei o copo, né? Por que não ocorreu a queima total da vela? Porque quando eu coloquei o copo, o fogo apagou. Por quê? Porque a quantidade de combustível diminuiu ali. Alguma dúvida?